Olha lá, aula de exercício, né? Força sobre comporta e também força de empuxo. Esses dois assuntos foram dados anteriormente no nosso curso de mecânica dos fluidos, que está disponível no canal do YouTube Motores McFlu. Então, uma comporta circular, aqui a comporta circular, a área de seção dela é circular, é mantida fechada pela força hidrostática. A água do lado de cá vai ter uma força resultante empurrando a comporta contra esse batente e mantendo-a fechada. Um braço de alavanca com 1 metro de comprimento é conectado ao eixo da comporta. Aqui está o eixo da comporta. Um cilindro flutuante com 25 centímetros de diâmetro é amarrado à extremidade do braço de alavanca por uma corrente. O líquido é água, a corrente e a alavanca têm pesos que podem ser desprezados, e aí a tarefa aqui é encontrar o comprimento da corrente que coloca a comporta na iminência de abrir quando a profundidade do eixo da comporta for de 10 metros. Então, nessa situação aqui, qual é o comprimento da corrente para que a comporta esteja quase perdendo o equilíbrio aí, da força resultante hidrostática e da força devido ao cilindro aí, a força de empuxo no cilindro, né? Uma forma bem mais proveitosa de você aproveitar melhor esse vídeo é você tentar fazer o exercício antes da minha resolução, de ver a resolução. E aí, caso você não sinta muita firmeza no controle do assunto, você pode ir lá no nosso canal Motores e McFlu. O conteúdo que está envolvido nesse exercício é da aula 6, 5, 6 e 8. E aí você dá uma assistida, vê o conteúdo e aí tenta resolver o exercício. Caso você consiga, você vai ter um grau de satisfação bem maior e também de aprendizado. Então vamos lá. Primeiro a gente vai atacar aqui o lado da força hidrostática que está atuando devido à presença de água aqui do lado esquerdo. A magnitude da força a gente sabe já, né, que é o peso específico do líquido vezes a profundidade do centroide vezes a área. Como se trata de água, o peso específico é 9.810. A profundidade do centroide, né? Aqui é um círculo, então o centroide está mesmo no centro do círculo e vai estar a 10 metros de profundidade. E a área, como é uma seção circular com 1 metro de diâmetro, é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então isso dá uma força resultante de 77.047 newtons. Bom, mas como a força é uma grandeza vetorial, a gente precisa indicar onde é que ela está sendo aplicada, né? Aqui no centro de pressão. Isso é feito por essa coordenada YR, que ela parte da superfície da água, acompanhando o plano que contém a superfície que a gente está estudando, a comporta, né? Até o ponto de aplicação da força. E é dado por esta equação aqui, como a gente também já viu na aula teórica. E sabendo que do centroide até a superfície nós temos o y do centroide, né? Essa diferença aqui, ó, YR menos o y do centroide, vai dar apenas essa distânciazinha aqui, que é o que nos interessa porque nós queremos calcular o torque da força resultante. Vai ser a força resultante vezes essa distânciazinha aqui, que é exatamente essa razão YXC dividido pelo YC vezes a área. E aí a gente viu também na nossa aula de momentos de área, né, que esses cálculos são bem complexos e aí na literatura você encontra para as diversas superfícies, né? Então aqui, para uma superfície circular, o segundo momento de área em relação ao eixo que passa pelo centroide é π r ao 4 sobre 4. Então a gente vai aplicar aqui, então essa distânciazinha aqui entre a força de resultante e o centroide é
π r² sobre 4 dividido pelo y do centroide vezes a área. Como o raio aqui é 0,5 metros, vai ficar π vezes 0,5 sobre 4. O y do centroide vai ser exatamente igual ao h do centroide, que é igual a 10 metros. E a área é π sobre 4. Então, isso aqui vai dar essa distânciazinha de 0,00625 metros. Essa distância aqui é D. Então, o torque da força resultante é igual ao valor da força multiplicado pela distância vertical até o eixo de rotação, que é esse Dzinho aqui. Então, vamos pegar o valor da força, 77,047, multiplicar pela distânciazinha D, a gente vai ter um torque da força resultante de 481,25 newtons vezes metro. Observe que essa distância ficou bem próxima aqui do centroide, né? Aqui já temos uma altura de 10 metros. Guardei aqui o torque da força resultante, né? E para estar no equilíbrio, né? Esse torque da força resultante, tentando manter a comporta encostada no batente, vai ter que ser igual ao torque provocado pela força de empuxo menos o peso aqui, vai dar um valor positivo para lá, tentando puxar a comporta no sentido contrário. Então vai ser o valor dessa força aqui, na tração na corrente, que é a força de empuxo no sentido positivo de Z, menos o peso do cilindro, né? Multiplicado pela distância perpendicular ao eixo de rotação para dar o torque 1 metro. Então daqui a força de empuxo vai ser 481,25, o peso da comporta é 200, então a gente vai somar 200 aqui. E a gente sabe que a força de empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. O líquido deslocado é o gama, né? É a água. Então, o gama da água, quando a gente multiplica pelo volume, dá o peso, né, do cilindro aí de água, né? Seria de líquido deslocado. Igual a 681,25. Então, o volume deslocado aqui, ó, que mergulhou no líquido, né, vai ser 681,25 dividido pelo gama da água, que é 9.810. Então, esse volume dá 0,0695 metros cúbicos. Então, esse volume que deslocou de líquido aqui vai ser a área de seção, π vezes o diâmetro ao quadrado, sobre 4, multiplicado por esse comprimento aqui, L. Nós temos o volume deslocado, aqui a gente chega no valor de L igual a 1,4158 metros. Mas nós estamos interessados no comprimento da correia, que vai ser 10 menos esse L minúsculo. Vai dar 8,58 metros. Então, aqui a gente rapidinho, a gente visualizou aí a aplicação dos conceitos de força sobre superfícies submersas planas e força de empuxo. Estão lá no nosso canal, né? Reitero o pedido para vocês se inscreverem, caso não tenham feito ainda, mandarem um like aí e compartilhar o vídeo para a gente ter mais sucesso nessa empreitada de transmitir esse conhecimento de mecânica dos fluidos. Vem mais por aí. Até lá.